Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Fabrício, de Geografia dos segundos anos do SEDUP, e hoje a gente vai continuar o nosso tema sobre população brasileira, e hoje a gente vai falar sobre o tema transição demográfica. Vou dividir a tela aqui e vou explicar os conceitos para vocês. Vai ser bem básico esses conceitos e a aula não vai ser muito longa, prometo para vocês. Vamos compartilhar a tela aqui. Beleza, compartilhando aqui. Vou deixar ela grande e a minha tela pequena para ficar melhor. Enfim, pessoal, vamos lá. Primeiramente, o que é a transição demográfica, pessoal? É uma mudança no comportamento no crescimento das populações, certo? Ela se observa em todas as regiões do mundo, desde países mais pobres aos países mais ricos, desenvolvidos. Acontece no Brasil, acontece em Santa Catarina, acontece em Lages. Então, ela acontece em todos os locais. Esses fenômenos são ligados a contextos históricos, tecnológicos, desenvolvimento socioeconômico, acesso às tecnologias, melhorias na vida da população, certo? Vamos lá, então. A transição demográfica, baseada nos livros e nos conceitos dos autores, ela é dividida em 4 fases, certo? E eu vou explicar um pouquinho das fases no mundo, como aconteceu, principalmente nos países desenvolvidos e no Brasil. Então, vou fazer um link para cada uma delas, certo? A primeira fase é a pré-transição, quando as taxas de natalidade e mortalidade são muito altas, certo? E aí existe um grande número de filhos, né? E um grande número de mortes da população, certo? Alguns fatores que acabam acontecendo. Um grande número de filhos, principalmente para mão de obra nas famílias, trabalho no campo, certo? Outro conceito que acontece muito pela taxa de mortalidade ser alta é o baixo índice de desenvolvimento na medicina, péssimas condições sanitárias e constantes guerras e epidemias. Quando aconteceu isso? Na Europa e nos países desenvolvidos, lá no século XVIII e XIX, há mais ou menos 200 anos atrás, 150 anos atrás. Já no Brasil, não. O Brasil, como é um país atrasado, aconteceu essa primeira fase, a pré-transição, em 1940, há 80 anos mais ou menos, certo? Então, acontecem esses fatores na primeira fase. Já na segunda fase, é a fase da explosão demográfica. O que é essa explosão demográfica? Quando a medicina começa a melhorar, começa a criar remédios para que a população acabe se curando de doenças, e com o controle de natalidade, com as famílias tendo muitos filhos ainda, o que acontece? Vai ter uma explosão demográfica, certo? No mundo, essa explosão demográfica, eu considero que ela se acontece após 1900, né, 1910 mais ou menos, e aí essas populações nos países desenvolvidos acabam crescendo. No Brasil, ela acontece em 1970, certo? Por que explosão demográfica? Porque a população cresce muito num curto espaço de tempo. Então, fase de aceleração ou explosão demográfica, beleza? Vamos para o próximo aqui. A próxima fase é a desaceleração demográfica, certo? Que à medida que as sociedades vão se desenvolvendo, a tendência é haver uma redução, certo? Nas taxas de natalidade. O que se explica o planejamento familiar, a inclusão da mulher no mercado de trabalho, um planejamento melhor das famílias, entre outros fatores. Outro fator importante é que as famílias já não estão tanto no campo e mais nas cidades, pensando em trabalhar, em carreiras, entre outros, certo? No mundo, acontece esse conceito já na década de 90 para cá, né, nos países desenvolvidos, né, e no Brasil, né, após 1970, 80 ou 90, né, varia muito de região para região. Nessa terceira fase, um ponto que a gente tem que entender de conceitos que acontecem, que é a desaceleração demográfica, que é o ingresso da mulher no mercado de trabalho, que as mulheres não são apenas para formarem famílias, cuidarem da casa e terem filhos, a mulher está inserida no mercado de trabalho. Outra questão é os métodos contraceptivos, que é a camisinha, né, que são as questões laqueadura, a questão da mulher utilizar remédios para não engravidar, e o planejamento familiar, as famílias começam a pensar a ter menos filhos, certo? E na quarta e última fase, a fase a qual o Brasil não se encaixa ainda, porque ele não chegou nessa fase, vai se encontrar só em 2050, mais ou menos, que é a fase da estabilização demográfica, estabilização da população. Nem cresce tanto e nem diminui tanto a população. Nessa questão, temos alguns conceitos básicos, que é, como não tem tantas pessoas na idade ativa e a população não tem tantos filhos, o que vai acontecer? Primeiro, o envelhecimento da população, um número baixo
de filhos por casal. Um dos países que a gente pode comentar amplamente nessa questão de pequenos números de filhos é o Japão e o Canadá, que eles não têm filhos, né? A população em alguns locais está diminuindo. Como já existia na terceira fase um planejamento familiar, e aí a gente chega em problemas pelo envelhecimento da população. Por quê? Porque a idade ativa das pessoas entre 18 e 60 anos acaba diminuindo. Então, são poucas pessoas pagando a aposentadoria dessas pessoas. Notem que existem inúmeras discussões no nosso país sobre a questão da aposentadoria. Por quê? Porque o Brasil, num futuro muito próximo, vai chegar nessa fase. Então, vão ter poucas pessoas na idade ativa e muitas pessoas na idade de aposentadoria, certo? Hoje, nos dias atuais, essa estabilização acontece nos países desenvolvidos, principalmente da Europa e da Ásia. Japão, na Ásia, e na Europa, França, Portugal, Espanha, esses países mais desenvolvidos. E na América, no Canadá e no Chile. Por isso que eles buscam imigrantes que queiram morar no seu país, ok? Entenderam as fases? Tranquilo, né? Tranquilo essa questão das fases, são os conceitos para que vocês se situem e mostrem como aconteceu no globo. No próximo slide é um gráfico que mostra as fases, como eu mostrei para vocês. Notem aqui que na primeira fase é a questão da pré-transição, que existe uma taxa alta de natalidade e uma taxa alta de mortalidade, e o crescimento vegetativo é pequeno, que é aquela diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade, que eu expliquei em alguns slides atrás, né? Vocês já têm ele no caderno também. A segunda fase é a questão da aceleração demográfica, que os números da taxa de mortalidade acabam diminuindo e o número do crescimento vegetativo aumenta. Na terceira fase, que é essa que a gente vive, é a desaceleração demográfica, certo? A população não tem tantos filhos, né? A taxa de natalidade e mortalidade, elas não crescem tanto, ficam praticamente estáveis. E na última fase, que é a quarta fase, é a estabilização da população, certo? Diante desse problema da estabilização, vai ter um exercício lá no final para vocês comentarem sobre isso, para vocês pesquisarem, mas bem tranquilo, certo? Aqui eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a transição demográfica no Brasil. Como eu já falei nos slides atrás, no Brasil ele ficou um pouquinho atrasado quanto aos outros países. Notem que aqui ele está trazendo o quê? Em 1870, tínhamos 10 milhões de pessoas só no Brasil. Imaginem, era duas populações de Santa Catarina apenas. Em 100 anos, essa população cresceu quase 80%. Chegamos em 1970 com 93 milhões de pessoas, certo? E de 1970 até os dias atuais, crescemos 120 milhões de pessoas. Notem como a população brasileira dobrou, quase triplicou, né, nessa época. Por quê? Né? Houve essa explosão demográfica, houve a industrialização das cidades, houve a diminuição das pessoas vivendo no campo, certo? E apesar da população brasileira ter crescido, né, em seu total absoluto, já dá sinais daquilo que eu já falei para vocês, de uma tendência de estabilização e, consequentemente, no futuro, uma diminuição da população. Por que isso? Porque estamos caminhando a passos, ainda que sejam curtos, para que o país seja um país desenvolvido. Quanto mais o país seja desenvolvido, menos as pessoas pensam em ter filhos. Notem que, por exemplo, aquele exercício que a gente já fez várias vezes, nossos avós tiveram tantos filhos, nossos pais tiveram tantos filhos, nós vamos querer ter tantos filhos. Por isso que vai acontecer uma estabilização da população. Claro que essa estabilização vai criar problemas? Muitos. Por isso que a gente tem que pensar nas questões de aposentadoria, nas questões de políticas sociais, nas questões de políticas públicas, entre outras, certo? Então, seguindo aqui um pequeno gráfico da população brasileira, que, né, mostra aquilo que eu já falei, de 1900 até 2050. Notem que em 2050 vamos ter 263 milhões de pessoas, e é óbvio que isso aqui é tratado em projeções, ok? Então, analisando o gráfico ali, né, a forte queda do crescimento da mortalidade a partir da primeira fase, né, a forte queda de natalidade a partir da década de 50, né, na segunda fase, né, aumentando, aliás, diminuindo muito o crescimento vegetativo, que o conceito está aqui, que é a diferença entre a taxa de natalidade e mortalidade. Isso eu já passei para vocês, você já tem no caderno, certo? Aqui eu vou falar o último slide, então, fatores que contribuíram para a diminuição da taxa de natalidade, certo? Natalidade.
Uma forte industrialização e as pessoas querendo trabalhar nas indústrias, iniciada no governo JK, Juscelino Kubitschek, que trouxe de fato as indústrias para o Brasil pós Getúlio Vargas, né? Intensificação do abandono do campo, então as pessoas acabam saindo do campo, né? Acontece aquele conceito que eu já passei para vocês, que é o êxodo rural, certo? Menor necessidade de filhos, né? Para ajudar nas questões rurais, né? Então as pessoas acabam indo para a cidade e, consequentemente, não precisam ter tantos filhos para cuidar da casa. Isso fica a cargo principalmente das mulheres, né? Outra fase, que é a da terceira, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho, e o último é a popularização dos métodos contraceptivos contra o nascimento de filhos, ok? Tranquilo, isso aqui no Brasil, né? Já expliquei também. Nesse aqui, que é o último slide, ele traz apenas uma tabela mostrando a população brasileira de 1872 até 2020, certo? E aqui acaba a nossa aula de hoje sobre transição demográfica, tá? Espero que vocês tenham entendido os conceitos. Vou mandar esse vídeo para vocês e os slides para vocês copiarem no caderno. E no último slide aqui, temos 6 questões para vocês fazerem no caderno, certo? Tranquilo quanto a isso? Já vou me adiantando aqui para vocês aqui. Vou interromper o compartilhamento. Vou me adiantar aqui para vocês que eu estou mandando esses materiais. Na próxima aula eu vou mandar mais algumas questões de população. E nesse trimestre a gente não vai mais fazer trabalhos, certo? Apenas materiais para vocês colocarem nos cadernos, conceituarem, estudarem principalmente, leitura, muita leitura nessas questões. A gente já fez bastante trabalho nesse trimestre e vou fazer na primeira semana, após o conselho de classe, uma avaliação sobre todos esses conceitos que a gente tem trabalhado, certo? Após isso, que a gente faça esses trabalhos sobre os conceitos populacionais, a gente vai fazer um trabalho sobre os presidentes da República que eu já havia prometido para vocês, ok? Penso que posso fazer a avaliação nos primeiros 15 dias de setembro e esse trabalho eu posso dar um mês para vocês fazerem, né? Vocês podem, por exemplo, eu dou o trabalho na primeira semana e a prova na primeira semana e o trabalho vocês têm um mês para fazer e a prova vocês têm 15 dias, aí a gente já mata 2 notas, já acabamos se adiantando, como a gente sempre faz, e aí a gente pode já iniciar com 2 notas, certo? Aguardo o feedback de vocês quanto aos trabalhos, né, sobre os presidentes e tal, e espero que vocês tenham entendido, certo? Fica meu abraço, fiquem com Deus e boa semana para todos vocês, ok? Tchau, tchau.